Nós tivemos a oração da cura das feridas das etapas da nossa vida e hoje nós vamos rezar pela cura do inconsciente. Coloca a mão na sua cabeça. Se nós vamos pedir a cura do nosso inconsciente, nada melhor do que começar pedindo para Jesus agir em toda a nossa memória, toda a nossa história. Santo Agostinho é o santo que melhor fala sobre a cura do inconsciente, porque ele fala que a única coisa que nós temos é o que já aconteceu, porque o presente ainda está acontecendo e o futuro você ainda não tem. Então o que você tem? Você tem tudo aquilo que você viveu, tudo aquilo que passou, a sua história. Então esta é uma área de cura fundamental, que Deus cure agora, porque muita coisa não está mais na sua memória, mas está lá no seu inconsciente. E você vai entregar para Jesus e dizer para Ele: eu quero te entregar agora todo o meu inconsciente, meu consciente, meu subconsciente, tudo aquilo, Senhor, que está na minha mente, aquilo que eu lembro, aquilo que eu não lembro, aquilo que foi feliz, aquilo que não foi feliz, eu entrego na tua mão. Fala com Jesus, fala que você está entregando agora para poder abrir os horizontes para a ação de Deus na sua mente, para abrir os horizontes da ação de Deus em todo o teu ser. Senhor, nós pedimos agora teu poder e tua graça agindo sobre a nossa mente, sobre o nosso inconsciente, sobre o nosso consciente, porque tu és um Deus poderoso, capaz de andar na nossa história, capaz de andar pela nossa vida. Desde o dia em que fomos fecundados, tu estavas lá, tu havia nos escolhido, tu estavas conosco e continua conosco. E te pedimos, Senhor, por todos os momentos de nossa vida, eu te autorizo, Senhor, a agir na minha mente, a agir na minha memória, a agir no meu consciente. Aproveitamos agora, pede para Jesus uma restauração da sua memória. Muita gente tem sofrido problemas de memória, alguns natural da vida, outros vítima de todo esse tempo de enfermidade. A Covid acabou também queimando muito da memória de muita gente, da minha também. Então vai falando para Jesus: recupera, Senhor, restaura, toma minha memória, Jesus, reforça agora, Jesus. Eu te peço, vem me ajudar como ajudastes Jacó naquele dia com a sua família. Envia teu anjo, Senhor, para me guiar. Envia teu anjo na minha mente agora, Senhor, eu autorizo para tocar e me dar vitalidade, me dar restauração, me dar libertação mental, Jesus. Expulsa agora, Senhor, sentimentos de tristeza profunda, sentimentos de dor profundo. Vai agindo, Senhor, nos medos mais profundos da minha vida e restaura-me, Senhor. Concede-me, Senhor, a libertação dos medos que me são nefastos. Os medos que me protegem, pode deixar, Senhor. Mas aqueles medos que me bloqueiam, que me amarram, que me fazem sofrer, liberta e cura agora, Senhor, eu te peço. A bênção do anjo, e o anjo eu gosto de lembrar. Anjo da guarda, o anjo que nos protege. Pede a bênção do anjo protetor, que te proteja nas viagens, que proteja a tua casa, que proteja teus filhos e filhas quando saem de casa, que proteja o teu lugar de trabalho, que te proteja quando você está andando pela rua, quando você está indo para a escola, quando você está indo para o trabalho, quando você está indo para a casa de alguém que você vai visitar. Proteja, que o anjo proteja você, meu irmão. Eu peço a bênção do anjo da guarda agora. Quero pedir também agora o anjo guia, o anjo que nos leva pelo melhor caminho, que nos ajuda a tomar as melhores decisões. Então você estende a tua mão direita e fala: anjo que nos guia, vai à nossa frente, me encaminha ao melhor caminho, as melhores escolhas, a melhor estrada, a melhor decisão. Eu te peço, anjo de Deus, vai à minha frente, abrindo esta porta, cuidando de todo esse caminho.
Eu te peço agora, te peço agora. Agora você vai virar para os teus irmãos, olhar para todos os lados, e você vai pedir para o anjo da cura, né? Lembrando sempre o arcanjo da cura, que é o arcanjo Rafael. Mas você vai pedir agora que o anjo da cura esteja agindo para te inspirar. Muitas vezes a gente toma remédio errado, muitas vezes a gente se intoxica de remédio, muitas vezes a gente precisava só de melhorar o hábito do jeito de beber água, do jeito de se alimentar. Às vezes também nós precisamos que o Senhor inspire para que o médico, quando a gente vai a algum médico, possa nos orientar no melhor caminho. Ou às vezes nós precisamos de um milagre mesmo, que Deus cure com o seu poder. Então pede agora, anjo da cura do Senhor, vai tocando meus irmãos agora, vai fazendo uma bênção especial de restauração, de cura sobre a vida dos meus irmãos e das minhas irmãs. Que hoje seja um dia de cura para todos eles, um dia de bênção para todos eles. Que a cura do Senhor aconteça. Você que me acompanha pelo YouTube, pelo Facebook, que a cura aconteça sobre a sua vida, que você seja tocado, abençoada. Vem, anjo de Deus. Vem, anjo de Deus. Existe um momento na história de Elias e Eliseu, que é aquele momento onde a viúva pobre o abriga. E ela só tinha uma lata de azeite e um restinho de farinha. E ela foi hospitaleira e ofereceu. E quando ele perguntou, ela disse que aquilo era o que eles tinham para sua última refeição e esperar a morte. O mundo estava numa seca muito grande, foram 3 anos de seca, e eles não teriam mais o que comer. Era lógico de se imaginar que o profeta dissesse que não precisava fazer para ele, mas ele mandou ela preparar o pão para ele. E o que aconteceu é de que a lata não se esvaziou do óleo e a farinha não acabou do saco. Milagrosamente, a cada dia a farinha estava lá e o óleo estava lá. Isso é muito difícil para nós. Quando a gente olha o povo caminhando no deserto com Moisés, quando precisou, veio o maná do céu e ele apodrecia se as pessoas guardavam para outro dia. Só dava para aquele dia. E nós temos muito medo de que nos falte as coisas. E Jesus mesmo disse que cada dia tem o seu cuidado. Então a gente vai orar para que o Senhor primeiro nos dê um coração que confia, que fala: Jesus vai dar um jeito a cada dia. A gente gostaria que Ele mandasse já pelo ano para a gente não ficar tão preocupado. Mas você vai falar: Jesus, é para hoje que eu preciso, me dá hoje, amanhã você me dá de novo, depois você me dá de novo. E a cada dia esse óleo não vai desaparecer da tua lata, nem essa farinha do teu saco. E você vai ter o que você precisa para cada dia. Então você precisa de uma atitude de confiança. Senhor, eu confio em Ti hoje e cada dia. Segundo, você vai pedir para Jesus que Ele te sustente, te dê o dinheiro do aluguel, dinheiro do gás, dinheiro da luz, dinheiro da roupa, o dinheiro da escola, se é esse o caso. Cada um sabe a situação que está passando. Então você vai pedir: Senhor, me dá confiança e sustento de cada dia. Abençoa agora. Se você é um prestador de serviço, se você é um vendedor, mostra a tua mão para o Senhor e fala: Senhor, abençoa para que cada dia apareça, Senhor,
aquele que eu preciso para vender, aquele que eu preciso para produzir, aquele serviço que eu preciso para ganhar. E você vai pedir para o Senhor agora que Ele vá te sustentando, que Ele vá agindo com poder mesmo, nesta lata de óleo simbólica, nessa porção de farinha mística, aonde significa tuas necessidades. Muitas vezes você está pedindo um emprego, está precisando trocar de emprego. Outras vezes é para um filho, é para alguém da sua família. E você vai pedir agora e dizer: Senhor, a mesma unção que estava em Elias e Eliseu, atue agora, Senhor, nas minhas mãos e aqui nesse grupo de oração e em todos que estão nos acompanhando. Que o milagre aconteça. Muitas vezes as pessoas vivem na dependência de outros. Ora, em primeiro lugar, não tenha vergonha. Deus sustentou seu próprio filho muitas vezes pelas pessoas que lhe ajudaram durante a sua missão. Está escrito na Bíblia. Mulheres que contribuíram para Jesus continuar, porque ele tinha largado sua carpintaria. Então, primeiro, não se envergonhe quando você depende de outro. Mas peça para o Senhor também que não deixe você debaixo da mão opressora. Não é? Deus não quer que ninguém seja oprimido por causa disso. Nem o homem da mulher, nem a mulher do homem, nem o filho do pai, nem do sogro, nem da sogra. Mas se Ele quer te abençoar também utilizando todas as pessoas, glória a Deus, mas que você não fique debaixo, você saiba que é Deus quem te sustenta. E que você não se sinta humilhado. Muitas vezes isso é um problema da tua cabeça, porque Deus é quem vai te dar essa libertação. Fala com Deus agora, que você quer estar na fartura e na abundância, e que você também quer aprender a partilha. Age com poder, Senhor. Age agora, Jesus. Age com teu poder infinito, Senhor. João, capítulo 9, versículo 2 e 3. É uma passagem do Evangelho e de uma ocorrência com Jesus. Então, Jesus dá uma instrução. E era isso que o Senhor me falava para trazer hoje, para a gente fazer a nossa oração. E essa passagem é quando aparece um cego, né, diante de Jesus, e os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse a glória de Deus. E eu quis pegar essa passagem, foi o que Deus trouxe para mim, porque nós temos 3 situações quando prestamos atenção nessa passagem. Primeiro, que aparece um cego. Você considera, tenho certeza, que é uma situação de gravidade, não é uma doença física. Uma coisa física extremamente grave, porque era um cego, que não via mais, então tinha alguma coisa muito grave. E os discípulos apresentam para Jesus, e Jesus, eles queriam entender por que aquela pessoa estava cega, por que ela tinha aquela doença. Quantas vezes nós passamos doenças físicas mesmo, e perguntamos assim: por que eu estou com essa doença? Ou por que alguém da minha família tem essa doença? Por que está acontecendo isso? Da onde que vem isso? Eu tenho certeza que você já pensou assim, e que já passou isso pela tua cabeça. Por que isso está ocorrendo? Por que essas doenças estão ocorrendo? E assim foi os discípulos. Eles perguntaram para Jesus: quem é que pecou?
os seus pais. Então, demonstra para nós que os discípulos tinham um conhecimento da hereditariedade. Seja ela a hereditariedade genética mesmo, que está na genética, que transmite, né, na genética, seja na hereditariedade espiritual. Porque ele diz assim, foi os pais dele que pecaram? Quer dizer, é uma coisa espiritual. Isso não é físico, né? Embora ele fosse com uma doença física, estivesse cego. E aí pergunta assim, isso é hereditário? Isso veio da vida dos seus antepassados? Eles tinham esse conhecimento, demonstra para nós. Ou é ele mesmo que pecou, ou seja, ele mesmo é o culpado da doença que ele tem. Quantas vezes a gente passa doença, ou alguém da família passa doença, ou enfrentamos doenças diversas, e pensamos assim, qual foi o erro? Qual foi o pecado? Qual foi a causa? O que você fez? Da onde que vem isso? Percebe? Eles tinham o mesmo raciocínio que nós temos. E aí Jesus, na hora de responder, ele diz assim, nesse caso, nem ele, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse o poder de Deus. Então veja que são 3 opções que você tem que começar a entender, porque Jesus não descartou as outras. Percebe que ele não disse assim, tudo que vocês estão falando não existe. Não tem hereditariedade, não tem pecado hereditário, não tem pecado que origine a doença que você mesma tenha feito ou que você tenha levado à sua vida. Ele não tira isso, mas ele diz assim, neste caso é para que se manifestasse a glória de Deus. Então, quando a gente está tratando de doenças, a gente está aqui fazendo uma campanha de cura, né? Nós estamos fazendo uma campanha de cura. Seja a cura física, seja a cura emocional, seja a cura, como a gente falou hoje, do inconsciente, aquele que está guardado. E Jesus não descarta isso. Ele não diz que isso é besteira. Ele diz que podem ser todas essas causas. Que naquele caso específico daquele cego, ele não tinha nenhuma dessas outras origens, mas simplesmente porque Deus queria manifestar o seu poder. Mas não descarta que existem esses outros casos. Então quer dizer que isso é muitíssimo conhecido antes de Cristo, né? Eles já tinham esse conhecimento. Não começou com Jesus, começou muito antes. Eles já tinham conhecimento que as doenças, das mais diversos tipos de doenças, eles perceberam. Nós não podemos descartar a observação que as gerações fazem, que as pessoas fazem. Cada geração faz uma observação do que está acontecendo e passa para outra geração, passa para os seus filhos. E assim vai passando um conhecimento que não está explicado, não é um conhecimento que está entendido, mas que está observado. Quando eles falam, é porque pecou os seus pais, eles observavam que havia uma correlação da vida dos pais que causavam os problemas na vida dos filhos. Eles já observaram isso. E observaram também que as próprias pessoas eram, às vezes, as causadoras das suas doenças e dos problemas que elas estavam passando. Então, nós temos que levar em conta, porque Jesus levou. Ele falou, não, nesse caso aqui não é. Mas não diz que isso não existe. Então, quando nós passamos por situações de doenças, nós temos que perguntar igual aos apóstolos, a mesma pergunta que ele fez. Senhor, isso veio dos meus antepassados, isso veio da minha vida, né? E aí até a terceira possibilidade, ou nenhum, nem outro, mas o Senhor quer fazer uma grande obra de milagre na minha vida. Está entendendo? Vocês estão entendendo? Existem, então, 3 possibilidades. Porque às vezes eu escuto as pessoas falar como se só a terceira possibilidade, só porque Jesus falou, não, nem os seus pais e nem ele, mas para se manifestar a glória de Deus. Como se só isso existisse. E muitas vezes as pessoas, quando elas escutam só isso, elas se frustram. Porque elas fazem uma campanha de oração, vão lá para Aparecida,
vão lá num pregador que faz cura, que sabe-se que tem um dom extraordinário de cura. Então, eles procuram e voltam frustrados, porque não veem essa terceira hipótese aí, que é simplesmente para manifestar a glória de Deus. E percebe que não é a maioria que isso acontece. Quando a gente vai observando, a gente vai vendo que não é a maioria que consegue a cura dos seus problemas, a cura física e a emocional só porque o Senhor quer. Não. Parece que esses outros fatores hereditários e da própria vida também são muito fortes e eles também precisam ser curados e libertos. Porque se a gente só esperar esse poder de Deus, essa coisa poderosa e mágica, nós vamos ficar rodando e de repente eu vejo pessoas que vão aqui, vão ali, vão em um monte de lugar. Vão em todas as igrejas, vão em todos os lugares procurando, e eu até entendo, tá? Eu entendo que a pessoa precisa. Mas porque ela está procurando essa terceira possibilidade. Enquanto o Senhor não descarta outra. Então, quer nos dizer o quê? Que eu tenho as coisas dos meus antepassados que estão guardadas em mim, você queira ou não queira, porque eu também não queria, tá? Tem coisas da minha família que eu não queria. Eu queria banir, acabar, né? Mas não adianta. Elas estão escritas na nossa vida e vieram dos nossos antepassados, daquilo que eles passaram e daquilo que foi escrito na vida deles. Você queira ou não queira, é isso que é. E depois você tem aquilo que está escrito na sua vida, que vem de você mesmo. Por exemplo, se eu perguntar aqui, quem lembra da sua vida intrauterina, do tempo que ficou lá na barriga da sua mãe? Alguém tem coragem de erguer a mão aqui? Alguém vai erguer a mão se eu perguntar isso? Não vai, porque ninguém lembra. Porque ninguém sabe o que aconteceu. Mas está escrito em você. Você passou isso. Quando você foi gerado, você tem uma informação da sua vida, que começou ali no início da sua vida, está escrito em você. Queira ou não queira, seja bom ou seja ruim, está em você. E você nem sabe, porque você não lembra. E nós passamos 9 meses de gestação e não lembramos de nada do que aconteceu. Às vezes sabemos alguma coisa porque a mãe conta, mas pouca coisa, porque as mães não contam, não. As mães omitem muita coisa. Nenhuma mãe vai dizer assim, eu não queria que você nascesse. Eu não queria que tivesse você. Ela nunca vai falar isso, nenhuma mãe vai falar, mas ela tem. Eu tentei abortar você, nunca vai falar isso. Mas ela tem, mas você tem isso gravado, porque você vivenciou ali na sua gestação. Você viveu isso, você viveu a rejeição, você viveu muitas vezes o ódio, você viveu o abandono, você viveu muita coisa e não lembra. E isto está em você, queira ou não queira, porque é a tua vida, é a tua história, está em você. Quem lembra aqui, até 1 ano de idade, duvido que alguém tenha coragem de erguer a mão, porque até 1 ano você não lembra nada. Está tudo em você, mas não está na tua memória atual. Então, existe essa dificuldade para nós de sabermos o que aconteceu conosco. Não sabemos o que aconteceu até 1 ano, 2 anos. Olha, quando a pessoa lembra alguma coisa tipo de 2, 3 anos, é maravilhoso, porque as pessoas não lembram também. E ainda associado que as coisas ruins nós jogamos lá para dentro da caixinha preta, que é o inconsciente. Porque ninguém aguenta ficar lembrando coisa ruim o tempo inteiro, não é? É muito difícil ficar vivendo coisas ruins, coisas negativas, coisas depreciativas, coisas que nos fizeram, que nos humilharam, que escarneceram de nós, que se apanhou do seu pai. Se o seu pai era muito rígido, batia em você, não deixava você fazer nada, não deixava você falar, você não vai ficar lembrando, porque é muito ruim.
Então você guarda na caixinha preta, mas não deixa de estar na sua vida. Não desaparece da sua vida. Está lá dentro. E aí é quando nós então falamos no nosso inconsciente. No nosso inconsciente eu tenho desde as coisas dos meus antepassados, que está na caixinha preta, e as coisas que eu vivi e que estão também guardadas, porque eu era muito pequenininho ou então era muito ruim. Então eu guardei na caixinha preta. Mas o que a gente tem que entender é que isso não desaparece. A gente gostaria, eu também gostaria dessa parte aqui, ó, para que se manifestasse a glória de Deus. Claro que eu gostaria também na minha vida de falar assim, Senhor, faz uma cura aí instantânea, não preciso nem saber o que, uma cura instantânea. Eu também gostaria, mas não é a maioria que assim acontece. O Senhor quer nos tratar inteiramente. Ele quer tratar a tua história de vida, seja dos seus antepassados, seja de você que está guardada e você nem lembra. Ele quer curar você como um ser restaurado para um dia, quando acabar a sua vida, você chegar a viver numa vida plena, sabendo que você viveu tudo o que você tinha que viver, na maior saúde. Fala para a pessoa do lado, Deus quer te ver saudável. Ele não quer só fazer uma cura instantânea, porque a cura instantânea, às vezes ela não te deixa saudável. Ela te deixa iludido, porque você não vai profundamente na sua vida. Se você quer ser curado de maneira saudável, que você possa ser uma pessoa como a imagem e semelhança de Deus, como Ele criou, você precisa ser recuperado dos seus antepassados, na sua inconsciência que está lá guardado e no que você está vivendo hoje. É muito mais fácil o que está vivendo hoje, que é fácil. A gente entende, sabe o que está acontecendo, mas você não sabe o que já aconteceu, o que está guardado. Essa tem que ser a nossa estratégia de oração. Enquanto você quiser uma mágica, só que o Senhor fale assim, foi para que se manifestasse a glória de Deus, você está curado totalmente de uma hora para outra. Se fosse assim, se isso fosse bom, Deus também realizaria. Mas Ele não faz isso. Ele faz isso de vez em quando para mostrar o seu poder e para aquela pessoa talvez ter uma mudança de vida. Mas eu já vi muita gente que foi curada, eu mesmo vi, que foi curada de coisas físicas, por exemplo, de câncer, e não mudar nada na sua vida. Né? Não mudou nada, continuou assim, foi curada, sabe que foi curada, mas continua com a sua vida, sem restauração. Mas eu já vi pessoas, outro dia uma menina me contando testemunho, pessoas que tinham câncer, por exemplo, e recebeu uma oração, foi curada e mudou a sua vida totalmente. Sua vida foi mudada. Uma pessoa que transformou a sua vida, uma pessoa que não tinha uma fé verdadeira, passou a ter uma fé verdadeira. Viveu mais 20 anos, essa me contando, e depois faleceu. Então, são coisas que o Senhor dá, sim, ele faz isso, conforme Ele acha que é melhor para aquela pessoa. Mas não é a maioria. E a cura precisa ser profunda. Então você precisa entrar na caixinha preta, você precisa pedir para o Espírito Santo entrar no que está escondido, você precisa pedir para o Espírito Santo entrar na tua história de família e na tua história de vida, para que seja restaurada todo o seu ser. Age com poder, age com o teu poder. Só o teu Jesus pode entrar no mais profundo de nós. Senhor, aqui age com poder, age com poder,
age com poder, Senhor Jesus. Nesse momento, você pede ao Espírito Santo, pede ao Senhor Jesus, que entre na sua vida intrauterina. Que você não lembra nada, eu não lembro nada também. Nenhum de nós lembra dessa nossa vida. Mas nós tivemos ela, tanto que estamos aqui. Pede para o Senhor entrar na tua vida intrauterina. E que Ele vá passando por ela com o seu poder. E vá refazendo todas as memórias negativas, destrutivas, memórias de ódio, memórias de rejeição, memórias de desilusão com a família, tudo aquilo que é ligação com a sua mãe e que é negativa, destrutiva. Tanto que muitas pessoas aqui não se dão bem com as suas mães. E nem sabe por quê, porque a sua mãe não é ruim. Só que você não se dá bem com ela. Na verdade, é tudo dessa vida intrauterina, onde você se sentia mal, você se sentia rejeitado, você se sentia abandonado, você se sentia prejudicado. Cura, Senhor, também a ausência muito longa do pai que deixava a mãe insegura por causa do trabalho dele. Momentos de brigas, discussões na família, e você estava lá no ventre da sua mãe, captando toda aquela confusão, toda aquela dificuldade, situação de mudança repentina, grávida, tendo que fazer uma mudança muito grande que que tua mãe não queria fazer. Todas as circunstâncias que envolveram, sejam de que maneira esse trauma surgiu, doença na família, e você não sabia nada disso, mas tudo isso foi marcando esse bebezinho, que hoje nós pedimos ao Senhor que caminhe libertando, curando e restaurando. Muitas pessoas que têm pânico e procuram explicações, na verdade sua vida intrauterina, na ânsia de viver, porque a vida é o instinto mais forte que existe no ser humano, e você na vida intrauterina viu a morte na sua frente por algum motivo e tem uma sensação de pânico hoje com as coisas, tem medos que você não entende. Que hoje você saia com a consciência de que as curas que nós precisamos, na minoria, elas são curas imediatas. Às vezes o Senhor dá alguma cura imediata, mas não é a maioria. O que o Senhor quer é uma pessoa restaurada. E para você ser uma pessoa equilibrada, uma pessoa que sabe o que fazer, uma pessoa que sabe conduzir com segurança a vida, você precisa ser restaurado no seu inconsciente, na sua hereditariedade, que a gente nem pegou hoje, porque a gente já fez isso até na quebra de maldição, e na sua história de vida, em tudo aquilo que você não lembra, mas está guardado, está movendo a sua vida, está tomando decisões equivocadas, porque você tem essas coisas guardadas e que elas voltam e te trazem insegurança, e você toma decisões equivocadas por causa dessas coisas. Veja que é um tipo de oração que eu diria assim, você vai fazer pela vida toda, né? Você vai fazer sempre. Porque não pode ser rápida, tem que ser gradual. Hoje o Senhor curou algumas coisas, continue esse caminhar, o Senhor vai curando outras coisas. Por isso que nós temos que fazer as campanhas aqui, para poder fazer esse alerta, e assim o Senhor vai recuperando todo o seu ser. Põe a mão no seu coração
E fala assim: me recupera, Senhor. Me recupera, Recupera Senhor. todo o meu ser. Recupera todo o meu Cura ser. todo o meu ser. Cura todo o meu ser.